Pai, fala conosco através da sua palavra, assim como o Senhor já tem falado no louvor, no momento das ofertas. Continua falando conosco, continua tocando em nós e não nos deixa sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Nós abrimos o nosso coração, nós cultuamos o Senhor nessa noite. Recebe este culto de adoração, de gratidão, de louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, cerca este lugar com a tua presença. Ó Deus, quebra todo mal, quebra toda seta do inferno, todo pensamento ruim, todo sentimento ruim. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, que se veja nos céus de bebedouro que nós aqui estamos adorando o Senhor. Levantamos um altar de adoração ao Senhor neste lugar, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coloca a mão assim no seu coração e fala assim: Deus, recebe o meu culto nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, nessa noite, reunidos como igreja de Jesus Cristo. E antes de a gente ler o texto, eu quero falar a respeito de algo que aconteceu nessa semana. Minha esposa, ela fez um feijão bem gostoso e ela congelou, e no outro dia nós fomos comer esse feijão de novo, e ela colocou na panela para descongelar, para esquentar aquele feijão, para que a gente pudesse comer. Colocou um pouquinho de água, acendeu o fogo e ficamos esperando ali, aguardando aquele feijão esquentar. E por várias vezes ela e eu, a gente ia na panela, talvez porque a fome estivesse um pouquinho apertada, e nada daquele feijão descongelar. E a gente começou a reclamar um pouco: nossa, está demorando, né? Está demorando para derreter, para esquentar. Porém o fogo estava aceso. O fogo ali do fogão estava aceso. Apesar da panela estar escondendo fogo, e apesar de lá de cima a gente só ver um bloco de feijão congelado, o fogo estava aceso. E a gente só reparava no feijão congelado. Até que foi e o feijão descongelou e a gente comeu, graças a Deus, pudemos saciar a fome. E por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que nós vamos ler, nessa história, tem algo parecido, algo semelhante com o que fala a Bíblia. 1 Reis capítulo 17, no verso 1, fala assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quem era Elias? Um profeta de Deus, um homem de Deus, que estava na presença de Deus. Quem era Acabe? O rei de Israel naquela época, que andava longe de Deus, que não fazia aquilo que agradava a Deus, que levou toda a nação de Israel a pecar contra Deus, a andar longe de Deus. Acabe e Jezabel, sua esposa. Nesse tempo, nesse cenário, Deus levanta um homem, um profeta, para profetizar sobre a nação e dizer: não vai ter chuva e nem orvalho. Um exemplo, você vai poder deixar o carro lá na rua, que não vai ter problema com o sereno. Não vai ter chuva e não vai ter orvalho. E isso vai acontecer por causa da minha palavra. E assim foi. Nós sabemos da história. Por cerca de 3 anos não choveu em Israel. E o capítulo 17 ele continua descrevendo o que aconteceu com a vida de Elias. Individualmente, ele visitou uma mulher viúva com um filho, ela tinha um filho,
e era uma viúva pobre, e ali ele fez um milagre na vida dela, na casa dela, e depois desse milagre, o filho daquela mulher morre, e ela se queixa com Elias, e Elias entra em crise, e pergunta para Deus: olha Deus, por que está acontecendo isso? Até essa viúva tem que pagar o preço disso está acontecendo comigo. Mas ele permanece, ele continua ali na sua busca com Deus, ele continua na presença de Deus, e ele ora pelo menino, ora por 3 vezes, o menino ressuscita, e ele continua lhe descrevendo o que acontece na vida de Elias, e consequentemente, o que está acontecendo na nação de Israel. Israel está sendo subjugada por Deus. O juízo de Deus veio sobre aquela nação naquele tempo, por causa de um governo que estava longe, que estava andando distante de Deus, e o povo começa a sofrer por causa da seca, e a gente sabe que quando não tem chuva, não tem produção de alimento, e assim por diante. No capítulo 18, vai lá no capítulo 18, no verso 1, capítulo 18, verso 1, fala assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Apresenta-se diante do rei, porque darei chuva sobre a terra. Acabe, no verso 3, diz assim: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Aí entre parênteses está assim: Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel, a esposa de Acabe, exterminava os profetas do Senhor, o que estava acontecendo aqui? Por causa da palavra, por causa da profecia de Elias, começou uma perseguição aos homens de Deus. Os profetas do Senhor começaram a ser exterminados pelo governo. Continuando, Obadias tomou 100 profetas, olha só, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, numa caverna, e os sustentou com pão e água. Agora lá no verso 13, quando Elias se encontra com Obadias, quando Elias vai dizer, se apresentar diante do rei Acabe, como mandou, como ordenou o Senhor, ele encontra Obadias, o mordomo, e nessa conversa, Obadias diz exatamente isso que nós acabamos de ler para Elias. Verso 13: acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Agora vai lá no verso 37. Verso 37. Aqui Elias já tinha se apresentado a Acabe. Aqui Elias já tinha feito um desafio aos falsos profetas, de falsos deuses, aos profetas de Baal, para apresentar um sacrifício cada um diante do seu Deus. Os profetas de Baal levantou um sacrifício a Baal, e Elias ofereceu um sacrifício para o Senhor. E depois de estarem ali no monte, e todo o povo de Israel observando o que estava acontecendo, e os profetas de Baal clamando a Baal, esse falso Deus, para que viesse e consumisse o holocausto, o sacrifício, depois de terem feito tantas coisas, dançado, se cortado com lanças, com chicotes, gritado, Elias então diz: agora é minha vez. Ele vai diante do sacrifício, pede para o povo derramar água sobre o sacrifício, bastante água, de forma que ficasse mais difícil para que aquele sacrifício pegasse fogo. E ele clama ao Senhor, verso 37: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra,
e ainda lambeu a água que estava no rego em volta. O que vendo isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui Deus levantando um homem para mostrar para a nação quem era Deus de fato, quem era o verdadeiro Senhor. E o homem vai e profetiza para aquele povo, para aquela nação. E depois da profecia acontece um processo. Ele profetiza e não acontece uma coisa boa aparentemente. Ele começa a passar por um processo, ele passa por uma crise, ele é alimentado por corvos. Deus envia corvos para alimentá-lo. Deus manda ele se acampar na beira de um riacho para beber água daquele riacho, e manda uma ave, um corvo, para alimentá-lo. E ele vai passando por esse processo, até que depois de 3 anos, Deus fala com ele. Veio a palavra do Senhor a Elias e fala: agora é a hora de você voltar e conversar com Acabe de novo, porque eu vou mandar chuva. O que eu quero falar com os irmãos nessa noite? Há tempo de nós profetizarmos, há tempo de nós esperarmos a profecia acontecer, e há tempo da profecia se manifestar, há tempo da realização da profecia. No verso 37 ao 39, quando Elias ora e pede para Deus responder, ali é o período em que a profecia está se realizando. A manifestação, o fogo de Deus vem sobre aquele monte, vem sobre todo o povo, todo mundo está vendo, todo mundo está olhando o que está acontecendo, todo mundo fica admirado com o que acontece. A manifestação, a realização. Se levantou um homem de Deus, veio, profetizou e clamou ao Senhor, e veio fogo do céu e consumiu o holocausto. Voltando na história do feijão, o que aconteceu foi que é como se a gente chegasse diante do feijão. Sei que tem um monte de cozinheiro aqui, então tem que tomar cuidado com o que eu falo a respeito de cozinha, né? Mas é como se a gente tivesse chegado e só visse o feijão derretido ali, já pronto, quentinho, pronto para comer. Mas o que Deus me mostrou nesse texto é uma das coisas que eu queria falar nessa noite. Obadias, a qual o nome significa servo do Senhor. O nome Obadias tem esse significado. Apesar de Obadias ser naqueles dias mordomo do rei, servo do rei, espiritualmente ele era um mordomo de Deus, um servo de Deus. E o que Obadias faz? Ele acende o fogão, ele acende o fogo debaixo da panela, aonde ninguém vê, aonde ninguém repara, aonde a panela esconde, aonde aquela comida gostosa que está sendo preparada esconde. Ele acende o fogo. Mas como pastor ele acende esse fogo? Quando Obadias esconde 100 profetas em 2 cavernas e começa a alimentá-los, e começa a cuidar deles, para que a perseguição de Jezabel não os alcançasse e os matasse, ele está fazendo o que? Acendendo um fogo. Por quê? Imagine 50 profetas, homens de Deus, no mesmo lugar, por quase 3 anos. Por quase 3 anos no mesmo lugar, sendo alimentado a pão e água, orando para que Deus fizesse alguma coisa na nação de Israel. Deus faça alguma coisa.
faça alguma coisa no nosso país, faça alguma coisa com o nosso povo, faça alguma coisa com o nosso governo. Esse foi o fogo que Obadias acendeu. A Bíblia conta que ele temia o Senhor, e por isso ele vai lá, com um coração de pastor, um coração de cuidar daqueles homens, para que eles não morressem na mão de Jezabel. E ele guarda 100 homens em 2 cavernas. O que nós conhecemos, o que fica muitas vezes mais nítido para nós, mais aparente, o que se fala mais, o que se mostra mais, é a respeito da oração de Elias no monte, a respeito de que Elias matou os 450 profetas de Baal, aqueles homens que adoravam deuses falsos. Mas, ou seja, o que nós vemos é a comida dentro da panela preparada, pronta para comer. Mas houve um processo, houve um fogo que teve que ser aceso debaixo da panela, houve um tempo que teve que ser esperado para que a comida chegasse no ponto. O que nós queremos falar aqui nessa noite? Talvez o meu e o seu coração nessa noite esteja como um bloco de feijão congelado dentro de uma panela. Talvez Deus falou com você, talvez na rua você recebeu uma profecia de Deus, talvez em algum lugar no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar desse mundo, dessa terra, veio alguém de Deus, algum homem de Deus e falou com você. Deus tem um plano na sua vida, Deus vai fazer algo com você. Talvez você tenha profecia, talvez aqui na igreja, talvez lá na sede, talvez de alguma forma você recebeu uma profecia de Deus na sua vida, e talvez você está nesse processo de ver algum sinal, como Elias viu com a viúva, e de repente entrar em crise porque alguma coisa deu errado. O que nós podemos aprender com esse texto? Elias permaneceu. Elias se queixa diante de Deus, não entende o porquê aquele menino morre, mas ele permanece. Nós falamos aqui na semana passada, se eu não me engano, nós temos questões diante de Deus, questionamentos diante de Deus, de coisas que a gente não compreende, que a gente não sabe por que está acontecendo, mas nós não podemos sair da presença de Deus, nós precisamos permanecer na presença de Deus, lembrar do milagre que aconteceu lá atrás, e crer que pode acontecer outro milagre. Foi como Elias fez, apesar do questionamento, ele permaneceu, e ele orou, e ele fez um ato profético, ele se deita sobre o defunto por 3 vezes, e aquele menino ressuscita. Atitude, ação, além de palavras, além de oração, além de ler a Bíblia, posicionamento, atitude. Quais têm sido as nossas atitudes diante das profecias que Deus tem liberado sobre a nossa vida, diante da palavra de Deus que tem liberado promessas para nós, diante das promessas que Deus tem para nós? Quais têm sido as nossas atitudes? Aconteceu um fato muito interessante nessa semana. Um famosíssimo jogador de futebol se posicionou em relação à Coca-Cola, e as ações da Coca despencaram 4 bilhões de dólares por causa de um movimento que ele fez em retirar a Coca-Cola da frente da mesinha onde ele ia dar entrevista e levantar uma garrafa de água. E já fizeram as piadinhas na internet, né? Colocaram a foto desse jogador e colocaram a foto de outro jogador que não teve um exemplo tão bom a ser dado, que usou droga, usou cocaína, e colocaram assim embaixo. E esse jogador que não deu um exemplo tão bom, ele está todo acabado, todo arregaçado, está todo feio, né? E esse outro jogador é mais conservado, mais bonito, enfim. E colocaram embaixo assim, esse outro jogador, eu vou colocar o nome de João aqui. O João não deixou de usar coca, né? Ou seja, a atitude daquele cara, por mais que ele tenha sido um jogador famoso, um bom jogador, as atitudes dele
trazem isso para ele, essas consequências negativas até hoje. Então, quais atitudes nós estamos tendo diante da promessa de Deus? Meus irmãos, uma palavra que está em todos os lugares que nós vamos, lojas, para-choque de caminhão, para-brisa de carro, é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Praticamente no Brasil inteiro tem isso escrito. O problema é que o brasileiro, na sua maioria, não tem atitude de ovelhas, porque se Deus é o pastor, eu devo ser uma ovelha, eu tenho que agir como uma ovelha, e a ovelha obedece à voz do seu pastor. Se Jesus é o bom pastor, a voz dele está aqui na Bíblia, é o que ele fala, e como a Bre disse, a palavra de Deus é a voz de Deus. Então eu devo ser como uma ovelha, para que de nada eu tenha falta. E quando fala de nada terei falta, não quer dizer que eu não possa passar necessidade, mas é que a minha satisfação em Deus vai me fazer superar qualquer obstáculo. Eu estou satisfeito em Deus, eu me satisfaço em Deus. Então, diante das promessas, diante das profecias, diante das palavras liberadas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, quais têm sido as nossas atitudes? Tem um desenho com um homem andando assim, com a mãozinha para trás, e fez-se uma trilha, de tanto que ele anda no mesmo lugar, e uma frase escrita assim: se você não fazer algo diferente, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós aqui não está assim tão satisfeito com os resultados que tem tido? Não precisa levantar a mão. O que temos que fazer? Será que essas atitudes que eu tenho tomado não tem que ser mudada? Não tem que fazer algo diferente? Diante da palavra, diante do que Deus fala através da sua palavra, será que eu não tenho que fazer algo diferente? Então Elias, ele fez algo, ele tomou uma atitude, e isso foi passando esses 3 anos. E agora vamos falar um pouco de Obadias. Ele acha 2 cavernas seguras, protegidas, 2 abrigos, lugar de segurança, lugar onde aqueles profetas podiam se esconder, e os alimenta com pão e água. E o que nós podemos aprender aqui com isso? Que essa caverna, esse lugar seguro, Salmo 91 diz, eu repito aqui, eu brinco com a Esther, minha filha, sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, sobre morar no esconderijo do Altíssimo. Eu pego ela e falo aqui, abraço ela bem apertadinho e falo: esconderijo do Altíssimo, para que ela aprenda o que é o esconderijo do Altíssimo. Então Obadias prepara este lugar para aqueles homens estarem abrigados, seguros. Meus irmãos, a igreja é um lugar seguro nessa terra, e não a igreja este salão, mas a igreja viva, o organismo vivo, eu e você, todo aquele que entregou a vida para Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Igreja é o corpo de Cristo, lugar seguro na terra, onde acontece todo tipo de variação, todo tipo de coisa maluca, de pandemia, de doenças, de pessoas maldosas. A igreja é um lugar seguro. A igreja é um lugar seguro. Quando Obadias dá pão para aqueles homens, nós lembramos da palavra de Deus, que é o pão vivo, o alimento que enche o nosso espírito,
Eu falei com um amigo essa semana, e ele está bem, ele é super bem sucedido, ele tem os negócios dele, ele está bem, tem a família dele, tem um emprego bom, e a gente sempre conversa, e nessa semana eu comecei a falar com ele a respeito de uma outra pessoa, de um outro conhecido nosso, e ele começou a falar para mim: cara, eu não sei, eu faço, mas eu sinto que falta algo. E começou a se queixar comigo. E tem caminhonete, tem casa boa, e tem salário bom, e tem família boa. E começou a se queixar comigo: eu sinto que falta algo, eu sinto que falta algo, eu sinto que falta algo. Até que eu comentei e falei para ele: cara, tudo bem, eu vou pegar no seu pé, mas o que precisa para você é a palavra de Deus, é o pão vivo, é o pão que desceu do céu, é Jesus que falta na sua vida. E o que Obadias fez para aqueles homens foi: está aqui o pão, o alimento. Obadias levava o alimento. E onde nós temos esse alimento, meus irmãos? Aqui na nossa caverna, aqui como igreja, aqui escondidos no Senhor, como igreja do Senhor, nós recebemos alimento espiritual para prosseguir, para permanecer, para continuar e não esmorecer. O que mais Obadias levou para aqueles homens? Água. Quem pode viver sem água? Ninguém pode viver sem água. Alguns estudos dizem que depois do terceiro dia, sem água, a pessoa começa a morrer. Ela começa a morrer sem água. E o que a água é para nós, o que a água representa para nós, na palavra de Deus, o Espírito Santo: derramarei sobre vocês do meu Espírito. Aquele que tem sede, vem e beba da água da vida de graça. Aquele que tem sede, vem e beba. O Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que auxilia, o Espírito Santo que nos põe de pé, que nos fortalece, que nos faz prosseguir, que nos dá força para sair da cama, mesmo naqueles dias de profunda depressão, de profunda tristeza, de desilusão. O Espírito Santo faz isso conosco. E eu quero trazer aqui esse homem Obadias, esse servo do Senhor, como uma representação de Jesus Cristo na vida daqueles homens. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Eu sou a água viva. Jesus entrou na vida daqueles homens, como Jesus entrou na minha, na sua vida, ou como Ele quer entrar, se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, nós temos o necessário, o pão, a água e o lugar seguro. Agora nós precisamos preparar um ambiente que eu acredito que foi preparado naquelas duas cavernas, um ambiente aonde foi aceso um fogo. O fogo não começou no monte, quando Elias orou e Deus respondeu com fogo. O fogo começou nas cavernas, na onde ele estava escondido, onde ninguém via. Foi preparado um ambiente, eles começaram a orar, e a orar, e a orar, e a orar, até que com 3 anos Deus respondeu através de um outro homem que havia se disposto, que havia se levantado. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é que nós estamos
Na caverna nós temos o pão, nós temos a água, mas nós temos que também preparar esse ambiente. E Jesus fala assim, para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta por detrás de ti e orar ao Senhor que nos vê em secreto. Talvez você recebeu a palavra, talvez você passou o processo, talvez você está em eminência, a ponto de ver a manifestação do milagre de Deus. Talvez ainda não chegou, porque está faltando esse fogo escondido, que talvez você pense que, poxa vida, eu tenho feito, eu tenho orado, mas não está acontecendo nada. Se lembra do feijão congelado na panela? Se lembra do feijão congelado? Parecia que não estava acontecendo nada, mas ele estava descongelando. Talvez a sua vida espiritual esteja como esse feijão congelado, esse bloco de feijão congelado. E você começou a orar, e você está pensando assim: eu não estou vendo nada, não sei se está dando certo. Eu quero te falar nessa noite: está dando certo. Não para de buscar o Senhor, não para de orar ao Senhor. Você não está vendo, tem uma panela na sua frente, tem um bloco de feijão na sua frente, mas o fogo está aceso e as coisas vão começar a esquentar na sua vida, em nome de Jesus. Permaneça em nome de Jesus. E Elias, naquele monte, diante de todo o povo, diante de todo Israel, Deus faz um milagre na vida dele. Deus faz um milagre na frente daquele povo. Quem está à sua volta? Quem está à sua volta? Se nós permanecermos, se nós caminharmos, se nós formos fiéis ao Senhor, se nós, mesmo que quando cairmos no pecado, escorregarmos, levantar, pedir perdão, continuar, se arrepender de coração e continuar buscando ao Senhor, aqueles que estão à nossa volta, que não acreditam no nosso Deus, vão se prostrar e dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Amém, meus queridos? Deus sabe o que cada um de nós passamos, cada dia de nossas vidas. Deus continua no controle. A visão que João tem no livro de Apocalipse é de que Jesus está com as 7 igrejas em suas mãos, controlando. O controle está nas mãos de Jesus. Não é porque você está vendo hoje uma situação difícil que Jesus perdeu o controle. Apenas não pare, apenas permaneça, apenas prossiga, apenas persevera, e a manifestação, a realização das promessas de Deus para a sua vida vão acontecer. E não é só você que vai ver, quem está ao seu redor vai ver, e vai se prostrar, e vai reconhecer que quem é Deus na sua vida. Glória a Deus, meus irmãos. Qual a palavra de Deus que veio para você? Qual a palavra de Deus que veio para você durante a sua vida toda? Se lembra? Qual a palavra de Deus que veio para você? O que Deus já falou no seu coração? Se apegue a isso. Se apegue a isso. A Bíblia fala, Paulo, no livro de Romanos: aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas?
Se Ele não poupou o que era mais valioso, o que Ele vai negar a nós? Então, meu irmão, que você receba essa palavra, essa promessa no seu coração, que você saia daqui fortalecido para continuar e receber tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, tem para fazer na sua vida. Ah, mas eu sou muito novo, ah, mas eu sou muito velho. Não importa, aquilo que Deus tem para você vai acontecer, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar.